Vamos mergulhar em um dos capítulos mais importantes da Bíblia, Gálatas 3. O apóstolo Paulo responde a uma pergunta essencial: se a salvação é pela graça mediante a fé, qual foi o propósito da lei? Paulo escreveu esta carta para corrigir o legalismo dos judaizantes, que ensinavam que a salvação era pela graça, mas que era necessário acrescentar obras da lei, como circuncisão, festas e sábados. O tema central de toda a carta está em Gálatas 5:1. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Justificação significa ser declarado, como se nunca tivesse pecado. A lei inclui os 10 mandamentos e os 613 mandamentos mosaicos. Se Deus sempre planejou salvar pela graça desde o princípio, por que então deu a lei? Paulo apresenta 3 argumentos poderosos: o pessoal, o escriturístico e o lógico. Vamos estudar cada um deles com calma para entendermos o coração de Deus nesta questão tão importante. Os Gálatas eram gauleses, povo celta, não judeus. Alguns judaizantes estavam perturbando as igrejas, dizendo que a fé em Cristo não era suficiente. Era preciso também guardar as leis judaicas. A lei tem 613 mandamentos no total. O pregador mostra uma parede com todas elas e brinca que está vivendo vitoriosamente por não comer morcegos. Lei 181, de Levítico 11, versículo 13 a 19. Mas o tom fica sério. Se a salvação fosse por obras, seria necessário guardar todas perfeitamente. Tiago 2, versículo 10 diz que quem tropeça em um só mandamento torna-se culpado de todos. Ninguém consegue guardar a lei por completo. A grande pergunta é: se a salvação sempre foi pela graça, como vemos no proto-evangelho de Gênesis 3, versículo 15, e na vida de Abraão, 430 anos antes da lei, por que Deus deu a lei? Paulo organiza sua resposta em 3 argumentos claros. Primeiro, o pessoal, baseado na experiência dos Gálatas, depois o escriturístico com 7 citações do Antigo Testamento, e finalmente o lógico. Vamos começar pelo argumento pessoal. Paulo inicia de forma prática, apelando para a experiência dos Gálatas. Em Gálatas 3:1 ele diz: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O termo grego anoetos significa sem entendimento, confusos, desinformados. Já bascanio significa enfeitiçar, fascinar com elogios falsos, com ideia de influência maligna, como o olho mau da cultura grega. Satanás agindo por trás da doutrina legalista. Paulo pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado no Espírito, estais agora sendo aperfeiçoados na carne? Os Gálatas receberam o Espírito Santo, viram milagres e foram salvos simplesmente ouvindo a palavra e crendo. Romanos 10:17. Como não eram judeus, eles nem guardavam a lei. A experiência deles é clara. A salvação, o Espírito e os milagres vieram pela fé, não por obras. A cruz de Cristo é totalmente suficiente. Experiência é útil, mas Paulo vai ao argumento mais sólido: a Escritura. Ele usa 7 citações diretas do Antigo Testamento. Primeiro, Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis 15:6. Abraão foi justificado pela fé, 430 anos antes da lei existir. Segundo, versos 7 a 9. Saibam que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Em você serão abençoados todos os povos. Gênesis 12:3. O evangelho foi pregado a Abraão. A bênção para todas as nações viria pela sua descendência. Quando a Bíblia fala em descendência no singular, está apontando para Cristo. Isso prova que a salvação pela fé não é uma novidade do Novo Testamento. Ela sempre foi o plano de Deus. Continuando as 7 citações do Antigo Testamento, Paulo mostra o lado grave da lei. Gálatas 3:10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Deuteronômio 27:26. Depois cita Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé, não pela lei. E Levítico 18:5. Quem quiser viver pela lei tem que cumpri-la integralmente. A lei funciona como um espelho. Ela revela o pecado, mostra a sujeira, mas não limpa. Assim como o dentista usa o espelhinho para ver a cárie, mas não para tratar o dente. A lei diagnostica o problema do pecado e da maldição, mas não tem poder para salvar. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus.
O justo vive pela fé. As duas últimas das 7 citações trazem a grande esperança. Gálatas 3, 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio 21, 23. Jesus carregou nossos pecados e se tornou maldição por nós. Isso era profético, a crucificação foi anunciada muito antes. Tudo para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios pela fé e recebêssemos o Espírito prometido. Gênesis 22, 18. Paulo encerra o argumento escriturístico, mostrando que a bênção para todas as nações vem unicamente por Jesus, o descendente prometido. A lei revela a maldição, mas Cristo remove a maldição na cruz. Paulo agora usa a lógica. Uma aliança humana confirmada não pode ser anulada. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência, no singular, que é Cristo. Gálatas 3,16. A lei veio 430 anos depois e não pode invalidar a promessa da graça. Se a herança fosse pela lei, já não seria mais pela promessa. Deus deu a Abraão pela promessa. Então, para que serve a lei? Paulo responde com a frase exata de Gálatas 3,19. Para que é a lei, então? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. No Antigo Testamento, Moisés era o mediador. Hoje há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Em Gálatas 3,22, Paulo diz que a Escritura encerrou todo sobre o pecado, como um carcereiro, como uma prisão. O pecado nos mantinha presos, controlados, sem poder escapar. A lei serviu para nos mostrar essa terrível realidade de julgamento e prisão espiritual. Antes da fé chegar, estávamos guardados sob a lei, como prisioneiros. A lei foi nosso aio, palavra grega paidagogos, o escravo que acompanhava, disciplinava e levava a criança até a escola. A lei não era o professor final, mas o guardião que nos conduzia a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Depois que a fé veio, não estamos mais sob esse aio. Gálatas 3,26 declara: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Fomos batizados em Cristo e nos revestimos dele. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, somos todos um em Cristo Jesus. As diferenças continuam existindo, mas não criam mais barreiras de comunhão na igreja. Se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Versículo 29. Paulo termina com uma aplicação poderosa. Somos todos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O pregador conta com emoção a história de Martinho Lutero subindo de joelhos a escada santa em Roma, buscando agradar a Deus, até que a frase, "o justo viverá pela fé", mudou sua vida e iniciou a reforma. Ele também usa uma ilustração muito marcante. O amor de uma mãe pelo filho, nojentinho, aquele que está sujo, cheio de catarro, catando casca de catapora e comendo como cereal. Mesmo assim, a mãe o ama profundamente. Assim Deus nos ama enquanto ainda pecadores. Temos duas portas, a da lei, que traz maldição, ou a da fé, que traz graça e adoção. Se você ainda não aceitou Cristo, o convite é simples. Creia de coração e confesse com a boca que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Romanos 10, 9 a 10. Rejeitar Cristo é permanecer sob a maldição. Aceitá-lo é ser chamado Filho de Deus. Que possamos sair alegres na grande salvação, pela graça mediante a fé. Amém.